Olá, alunos do Técnico em Agropecuária, turmas Agro C e Agro D. Nesta semana, nós faremos o estudo sobre os tecidos vegetais, ou seja, aqueles que formam toda a estrutura da planta. A partir dele, os órgãos dos vegetais são formados. O corpo de um vegetal, ele é organizado em tecidos especializados que irão formar os órgãos, como raiz, caule e folha, flor, semente e frutos, no caso das angiospermas. Os vegetais, eles possuem tecidos especializados para fotossíntese, para o transporte de água, nutrientes e substâncias orgânicas, como a glicose, que é o produto da fotossíntese. Ele possui tecidos para armazenamento de oxigênio, para armazenamento de água, para armazenamento de amidos, entre outros. Os órgãos e tecidos dos vegetais são diferentes dos animais. Os tecidos da planta, eles são divididos em tecidos meristemáticos, que são os tecidos de formação do vegetal, ou seja, todo crescimento e desenvolvimento da planta precisa que tenha um tecido de meristema, porque a planta ela cresce e desenvolve até o final do seu ciclo. Nós temos plantas de ciclo de 40 dias, mas nós temos plantas que já têm aí mais de 2.000 anos sobrevivendo. Então, neste período, ela sempre vai estar crescendo e desenvolvendo, ou seja, formando novos órgãos, novos tecidos e, consequentemente, novos órgãos, devido ao tecido de formação chamado de tecido meristemático que nós vamos estudar nessa aula. E tecidos já diferenciados, que são aqueles permanentes ou adultos e que prevalecem na planta até o final do seu ciclo. Os tecidos meristemáticos, eles são os primeiros tecidos que nós estudamos na planta. Primeira coisa, a origem dele é uma origem embrionária. Ele está presente no embrião, aonde na extremidade inferior do embrião nós temos o meristema apical da raiz ou meristema apical radicular, e desde embrião nós temos o meristema apical caulinar, que dará origem ao caule. Os meristemas, então, são células muito pequenas e com parede celular muito fina. Devido a essas características, as células meristemáticas apresentam elevada capacidade de se dividirem. Por quê? Porque quanto menor é a célula e mais fina é a parede celular, maior capacidade que essa célula tem de se multiplicar, ou seja, de se dividindo para que dê origem à formação dos órgãos, originando então novos tecidos e novos órgãos. Aqui nós temos a estrutura de uma planta, onde nós vamos ter aqui no ápice o meristema, a gema apical, que vai estar protegendo aqui o meristema apical caulinar. Aqui na ponta da raiz, que são as duas extremidades da planta, nós temos o meristema apical radicular ou da raiz. Em cada gema lateral, nós temos o meristema lateral, E aqui próximo à raiz, os meristemas que vão formar os vasos condutores, que é o câmbio vascular, xilema e floema, Então, eles estão aqui próximos à raiz. E o meristema formador da casca da planta, Ou seja, da proteção que ela vai ter. São dois tipos de meristemas existentes nos vegetais. Os meristemas primários, que são responsáveis pelo crescimento da planta em altura. Então, nós vamos ter aqui, um meristema apical do caule, Então, ele é bem pequeno, com células bem pequenas. São células, gente, que não tem muito formato, E elas vão se multiplicando, promovendo aqui o crescimento do caule. Tanto do ápice, do caule principal, como dos laterais, dos ramos laterais. E aqui na raiz, o meristema apical radicular, ele é protegido por uma estrutura chamada de coifa. A coifa protege esse meristema, protege contra a perda de água, contra a incidência de pragas e doenças, porque ele vai estar presente na maior parte das plantas no solo. E esse meristema aqui vai promover o crescimento do sistema radicular. Então, os meristemas primários, eles
promovem o crescimento dessa planta aqui. Já os meristemas secundários, eles são responsáveis pelo crescimento em espessura ou diâmetro vegetal. Então, enquanto aqui nós vamos ter os meristemas primários aonde eles se localizam. Então, aqui eu tenho o meristema apical radicular, que ele fica localizado na extremidade da raiz, como vimos no slide anterior. Então, gente, eles são compostos por células bem pequenas, com parede celular bem fina, porque ela precisa se multiplicar bastante para que a raiz possa crescer. O órgão aqui será o sistema radicular. Então, o meristema apical está na ponta da raiz. Essa aqui, uma raiz pivotante, né? Então, uma dicotiledônia, uma raiz pivotante, vai estar na ponta da raiz pivotante, favorecendo o crescimento dessa raiz, e vai estar na ponta de cada raiz lateral, promovendo o crescimento dessas raízes também. E aqui nós temos um corte, esse corte aqui, gente, ele é feito da raiz e observado em microscópio, né? Então, aqui é uma foto de uma figura projetada pelo microscópio. Aqui nós vamos ter a coifa. Então, a coifa é a estrutura que protege o meristema. Ela é formada, gente, como se fosse uma substância mais gelatinosa, né? E que tem facilidade de promover a penetração da raiz no solo e também de proteger esse meristema. Então, lembrando que ela protege contra deficiência de água, excesso de água, pragas, doenças, né? Uma vez que essa raiz aqui, na maior parte das vezes, está no solo. Nós temos aqui o meristema fundamental, né? Que vai dar origem a outros tecidos, formando outros órgãos. O procâmbio, né? Aqui, que vai dar origem ao xilema e ao floema, que são os condutores de água, nutrientes, e o floema de glicose, né? Presentes a partir das pteridófitas, e a proderme. A proderme fica bem na parte aqui externa e vai ser responsável pela formação do tecido de proteção chamado de epiderme. Então, todas essas características aqui estão presentes próxima ao meristema. E o meristema, gente, ele sempre vai perpetuar. Sempre, desde que a planta esteja viva, vai ter meristema, porque ele sempre vai estar formando novas raízes. E os meristemas primários também, né, que promovem o crescimento, eles têm também o meristema apical caulinar, como nós já vimos, e ele fica localizado na extremidade do caule, tanto na parte apical, aqui a gema apical, essas folhinhas pequenininhas aqui, gente, elas são chamadas de primórdios foliares, ou seja, as primeiras folhas. E esse meristema se localiza também nas gemas laterais. Então, aqui, ó, o meristema vai estar próximo aqui, né? Então, nós vamos ter nas gemas das plantas que vão dar origem aos ramos, né? Também nós vamos ter o meristema apical caulinar, né? Apesar dele não estar no ápice, mas ele vai promover o crescimento. Aqui nós já temos as folhas, o nó, né? O nó da planta é onde ficam as estruturas mesmo de crescimento, né? As gemas. E as gemas, gente, protegem o meristema. Aqui o entrenó, né? A distância entre um nó e outro. E aqui outra gema axilar mais desenvolvida que está protegendo o meristema. Então, o meristema que vai favorecer tanto o crescimento da planta em altura, como o desenvolvimento de novos ramos. E ele sempre perpetua até o final do ciclo desta planta. E aonde se localizam os meristemas secundários que são responsáveis pelo crescimento em diâmetro dessas plantas? Elas ocorrem tanto em gimnosperma quanto em angiospermas, né, em mono e dicotiledôneas, mais comum em dicotiledôneas, inclusive. Então, ele favorece, gente, o crescimento em diâmetro de caules que são lenhosos, porque os caules que são herbáceos, como do feijão, da soja, né, eles não têm esse meristema. Ou seja, elas não crescem em diâmetro, né? Cresce ali até o desenvolvimento máximo da planta e para. Os secundários não, eles promovem o crescimento em diâmetro. Aqui nós temos o corte, então, de um caule da planta, né, utilizado como madeira, inclusive, e quem favorece esse crescimento em diâmetro são os meristemas secundários.
Bom, e a planta no crescimento primário, ela forma a raiz, então os meristemas se desenvolvem formando novos tecidos, dando origem à raiz, ao caule, às folhas, às flores, os frutos e os frutos às sementes. Bom, logo em seguida que esse crescimento dos tecidos começa a aparecer, surge então o tecido de revestimento e de proteção. Então, ele vai revestir todo o vegetal, protegendo. Mas proteção contra o quê? Proteção contra a perda excessiva de água, contra excesso de umidade, contra pragas e doenças e qualquer outro intempério que exista na planta. Então, aqui nós temos um corte, né? Esse aqui é um corte de uma folha, aonde nós podemos observar aqui a epiderme cobrindo aqui toda a estrutura da folha, protegendo esta folha. Bom, a epiderme reveste as folhas e as partes jovens do caule e da raiz das plantas lenhosas, aquelas que formam o caule com lenho, que depois a epiderme dará origem ao suber, que é a casca da árvore, né? E todo o corpo das plantas herbáceas, porque a epiderme ela é um tecido vivo, verde, e a epiderme é formada por células vivas e apresentam na face externa uma cobertura chamada de cutícula, que é formada por cutina mais cera. Então, a cutícula, gente, ela impermeabiliza a folha, protegendo contra a perda de água por evaporação, contra o excesso de luz solar, né? Contra a incidência de pragas e doenças. E a cera, gente, ela promove uma estrutura na folha que dá um tom brilhante. Então, quanto mais brilhante for a folha, maior concentração de cutícula ela tem. Por exemplo, quando a gente está encerando um carro, o carro não fica com brilho? Ele não impermeabiliza a pintura? É exatamente a função que a cera tem também nas plantas. A função da cutícula, então, é de proteção e a cutícula está presente na parte aérea dos vegetais. Então, aqui nós temos a epiderme, a camada de proteção, né, dessa planta, e acima da epiderme, a cutícula. Bom, as raízes, a epiderme presente nas raízes, elas formam também prolongamentos chamados de tricomas ou pelos absorventes. Qual vai ser a função desses pelos absorventes? Absorver água e nutrientes, para que a planta possa utilizá-lo não só para a hidratação dos seus tecidos, como também para a fotossíntese. Outra estrutura presente na epiderme podem ser os acúlios, não os espinhos. Os espinhos já são vascularizados, os acúlios não. Os acúlios, eles fazem parte da epiderme. Eles são apenas parecidos com os espinhos, porém, eles fazem parte da epiderme. Um exemplo aqui é o acúlio da roseira. Então, a roseira tem um acúlio e não um espinho, né? E sai facilmente. Bom, na epiderme estão localizados também os estômatos. Os estômatos, eles são anexos da epiderme, presentes nas folhas e têm como função as trocas gasosas, ou seja, entrada de gás carbônico e saída de água na forma de vapor, que é a transpiração. Os estômatos, eles são formados por duas células guarda, como nós podemos observar aqui, duas células anexas que ficam próximas às células da epiderme e um ostíolo. O ostíolo é o que promove a abertura e fechamento, então ele se abre e fecha dependendo das condições. E aqui a abertura na epiderme, aonde são localizados os estômatos. Então eles são considerados aberturas mesmo. Aqui nós podemos observar os estômatos dispersos presentes nas dicotiledôneas. As nervuras das dicotiledôneas não são dispersas? Os estômatos também são. As nervuras das monocotiledôneas são alinhadas, né? E os estômatos também. Vocês podem ver que a diferença é bem grande entre os estômatos de uma dicotiledônea e de uma monocotiledônea. Bom, gente, muito obrigada. Nós continuamos na próxima aula.